que acontece quando um homem bom perde absolutamente tudo? Sabe, isso não é só uma pergunta qualquer. É o coração de uma das histórias mais antigas e mais angustiantes já contadas. Hoje, a gente vai mergulhar nos primeiros atos do livro de Jó, uma narrativa que nos força a encarar de frente a difícil questão do sofrimento. E essa é a grande questão aqui, né? Será que a fé consegue sobreviver à ruína total? Não se trata só de aguentar a dor, mas de saber se a devoção de uma pessoa continua de pé quando tudo, mas tudo mesmo, é arrancado dela. Vamos dar uma olhada no começo dessa aprovação. Então, para a gente entender o tamanho da queda, a história começa lá no alto. Não com tragédia, mas com uma perfeição quase inimaginável. Vamos conhecer o nosso protagonista, Jó, um homem que viveu o auge da prosperidade e da retidão. O primeiro capítulo do livro já prepara o terreno, nos apresentando um homem que era, segundo o próprio texto, o maior de todos os homens do Oriente. E o ponto crucial é este. A bondade de Jó não era uma coisinha qualquer. O texto o descreve com 4 qualidades muito fortes. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele não é só um cara bom, ele é o padrão de excelência moral. E a vida dele, claro, refletia essa perfeição toda. A riqueza do Jó, gente, era algo monumental. Rebanhos imensos, servos e o mais importante de tudo, uma família grande, unida, com 10 filhos. Ele tinha tudo que alguém poderia sonhar. Uma vida que parecia intocável. Mas aí, de repente, a cena muda. Completamente. A gente sai da vida tranquila do Jó aqui na Terra e sobe para uma espécie de assembleia celestial, onde uma conversa dramática está prestes a acontecer e selar o destino dele. E aqui está o centro de tudo. De um lado, Deus aponta para Jó como o exemplo máximo de fé verdadeira. Do outro, uma figura chamada o Satanás, que aqui, no contexto original, funciona mais como um acusador, um promotor na corte celestial, sabe? A função dele é testar a justiça humana. E ele lança um desafio bem cínico. A fé de Jó não é de verdade, é só um negócio. Ele é bom porque é abençoado. Tira as bênçãos e essa fé toda desmorona. E a aposta é feita. Com a permissão divina, o teste começa. E o que vem a seguir, olha, é uma das sequências mais devastadoras da literatura, onde o mundo de Jó é simplesmente desmontado peça por peça numa velocidade assustadora. A primeira notícia ruim chega como um raio. O mensageiro aparece, sem fôlego, e conta que os sabeus atacaram e levaram os bois e as jumentas. Os servos foram mortos. No instante, a base da riqueza agrícola de Jó some. Antes mesmo que Jó consiga processar o primeiro golpe, chega um segundo mensageiro. Dessa vez, o desastre vem de cima. Fogo de Deus caiu do céu, ele diz, e consumiu as ovelhas e mais servos. A perda não é só um ataque humano, parece uma calamidade divina. E a avalanche de mais notícias não para. Um terceiro mensageiro chega e anuncia que os caldeus roubaram todos os camelos, a joia da coroa do seu império comercial. Em questão de minutos, a ruína financeira é completa. Jó passou do homem mais rico do Oriente a um homem sem nada. E então vem o golpe final, o golpe insuportável. Um quarto mensageiro chega com a notícia de que um vento terrível derrubou a casa onde seus 10 filhos estavam festejando. Todos morreram. A perda agora não é mais material, é total. É o futuro dele, a alegria dele, o seu legado. E aqui, no ponto mais baixo que uma pessoa pode chegar, que Jó faz o impensável. Ele não amaldiçoa, ele adora. Essa resposta é o clímax do primeiro ato. Ele reconhece que Deus está no controle de tudo, tanto de dar quanto de tirar. E o texto faz questão de dizer, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A primeira prova, então, não conseguiu quebrar Jó. Ele perdeu tudo que tinha, mas não a sua integridade. Então a aposta sobe. O sofrimento deixa de ser externo e se torna profundamente pessoal, atacando seu próprio corpo. Vamos para o capítulo 2. A cena lá no céu se repete, mas dessa vez o desafio do acusador é ainda mais direto, mais cruel. A nova acusação é bem clara: pele por pele. A ideia é a seguinte: uma pessoa pode até aguentar perder bens e até mesmo pessoas queridas, mas se atacarem a saúde dela, a sua própria vida, aí a máscara cai. A aposta agora é sobre a dor física. E o ataque é total. Jó é coberto por feridas horríveis e dolorosas da cabeça aos pés. Imagina a cena. Aquele que era o maior do Oriente agora está sentado nas cinzas raspando as feridas com um caco de telha.
é a imagem da desolação completa. No meio desse tormento todo, até sua companheira mais próxima cede ao desespero. A fala dela é um convite para desistir, sabe? Para escolher o caminho mais fácil, amaldiçoar quem está causando tanto sofrimento e acabar logo com isso. Mas a resposta de Jó é, de novo, extraordinária. Ele não nega a dor, ele não finge que aquilo não é mal, mas ele questiona a nossa premissa de que uma vida com Deus deveria ser só de coisas boas. É uma declaração muito profunda sobre aceitar a vida como ela é, com tudo que vem sob o comando de Deus. Depois de Jó suportar essa segunda prova terrível, a narrativa muda de ritmo. Aquela ação toda, frenética, dá lugar a uma quietude pesada, com a chegada de novos personagens que vêm preencher o vazio. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, ao saberem da tragédia, viajam para encontrá-lo. O objetivo deles é nobre, lamentar com ele e consolá-lo. A reação deles ao chegar lá mostra a profundidade do sofrimento de Jó. Ao vê-lo, eles ficam tão chocados que as palavras somem. Por 7 dias e 7 noites, eles oferecem a única consolação possível, a presença silenciosa. Eles entenderam que a dor era tão avassaladora que qualquer palavra seria inútil. E é exatamente aqui que a gente para, nesta primeira parte da história. No silêncio. Jó provou sua fé contra a perda e a dor, mas a questão maior ainda paira no ar. E esse silêncio está prestes a ser quebrado, dando início a um longo debate sobre justiça, sofrimento e a natureza de Deus. A verdadeira provação, a prova das ideias, está só começando. Onde é que se pode encontrar respostas quando as palavras já não dão conta? Essa é a jornada que o restante do livro vai explorar.